Olha, acabou de chegar para mim aqui que o grande crítico de cinema Roberto Sadowski entrevistou Kleber Mendonça Filho. Vamos ver? Olha só, vamos lá. E aí, Kleber, como é que você tá? Eu tô bem, eu tô em casa uma semana e aí as viagens retomam agora na quinta-feira. Bom, Mas antes de mais nada, parabéns, né? A gente teve uma semana agitada aí e ficou todo mundo muito feliz, acho que em todo lugar, porque é um senhor feito, né? Então, acho que é um caminho é, que tá bem, a jornada está bem traçada. Então, parabéns de uhum, verdade. muito obrigado. E você comentou o Wagner soube que ele tinha sido indicado quando ele estava entrando no avião, é isso? Não, ele estava no avião. Porque assim que saiu a E indicação dele, eu mandei uma mensagem para ele, ele me respondeu na hora, eu falei, sai do celular, mano, você tá no avião, tá no meio do voo aí, não responde não. ele estava no avião e avião, como você sabe, tem uns que têm internet, tem outros que não têm, e os que têm nem sempre estão no raio de ação, né? Pois é, Mas ele soube só por texto, porque ele não conseguia nem ver nenhuma foto. legal. E estava todo mundo dormindo ao redor, então ele não conseguiu, sabe? Não podia nem dar um grito, né? Não. Kleber, me fala uma coisa, quais são os passos agora até o dia 15 de março? Que dia 15 de março vocês vão estar lá já, respirados, e o segundo tempo já. Daqui para lá, qual que é o movimento? É continuar a campanha? Como funciona? Continuar a campanha, eu fico curioso de saber o que a Neon está planejando, porque nesses meses todos, eu e a Emily, a gente concordou com tudo que eles propuseram e eles estão agora planejando exatamente essa próxima viagem que vai ser longa. E é uma viagem que deve focar não só nos Estados Unidos, mas também na Europa e na América Latina. Tem sido bom, eu acho que é muita viagem, mas eu acho que as agendas elas sempre permitem descanso. Eu, por uma sorte muito grande, eu durmo bem, então se eu dormir bem, tá tudo certo. Eu estou zerado para mais um dia. Se eu for acumulando cansaço, não é bom, não funciona. Você chegou a ver que tem um agente de viagens, uma agência de viagens que estão fazendo tours do agente secreto pelo Recife? Você chegou a ver isso, não? Sim, eu tenho acompanhado, eu recebo fotos, e começou com Laúça Tours e agora já tem outros tours. Isso é Eu muito. acho, olha, eu lembro muito quando eu não tinha ido aos Estados Unidos, foi em 1991, a minha primeira viagem para os Estados Unidos. E eu lembro que eu ficava muito impressionado que visitar os Estados Unidos significa você meio que ver imagens que já faziam parte da sua vida através Sim. do cinema, da televisão. E eu lembro quando eu saí de um aeroporto, não sei se foi em Nova Orleans, e eu vi um carro da polícia americano passando. Uau! É exatamente It- como. it's a É, cop car. Cop Car. E eu acho que tá acontecendo alguma coisa interessante em relação à imagem do Recife, não só por causa do Agente Secreto, mas Aquários, o Retratos Fantasmas e o Som ao Redor também. Então é muito interessante você trabalhar uma cidade como personagem, como tantas cidades no mundo são trabalhadas, né, no cinema. Londres, Paris, Madrid, Los Angeles, Nova York. E agora isso está acontecendo com a cidade de onde eu venho. Eu acho isso bonito, na verdade. Eu acho isso sensacional, eu acho isso ótimo. É, Kleber, a Neon tem outros filmes também indicados ao Oscar. Como você vê esse equilíbrio da campanha? Porque eles fazem a campanha do Agente Secreto, mas eles também têm os outros filmes que estão na disputa. Como é que você vê esse equilíbrio? Eu nenhum problema em falar sobre isso. Eu, na verdade, eu e a Emily, a gente às vezes a gente fala sobre isso. A gente fica impressionado como não só eu vejo e sinto uma relação humana muito boa, como eu já falei com a Neon, mas eu também sinto que eles têm relações ótimas. Se não tem, eu não sei. Mas me parece que tem relações ótimas com outros diretores, outros produtores de outros filmes. Eu acho que
o Agente Secreto está muito bem posicionado. Eu acho que os outros filmes são filmes com os quais eu tenho um certo orgulho de estar na mesma lista. E, estranhamente, todos começaram na mesma maternidade, né? Que foi Cannes. E é uma seleção muito boa esse ano, né? Acho que você como apreciador de cinema também, é legal tá ao lado de grandes Sim, filmes também. Como que está sendo sim. essa coisa de fã de cinema e diretor de cinema, tudo do mesmo balaio? Eu acho que o que é mais impactante para mim, como um diretor de cinema que está viajando muito com o seu filme, é não só poder chegar no café da manhã e já faço, você tá aí. E a gente, Muito e a bom. gente tomar um café da manhã, mas também as oportunidades que você tem de muito naturalmente conversar com pessoas que se admira, que fazem parte da sua vida, na verdade. Sim, claro. Conversar 1 hora com Matthew McConaughey, por exemplo. É muito bom de encontrar Mia Goth e poder trocar um- uns bons 10 minutos de conversa em pé fora de uma festa. Em E tem a português, Juliette né? Binoche, poderia fazer o Peter Weir, que é um cineasta Sim. eu tenho uma enorme admiração. Ele veio ver o Agente Secreto em Sydney, na Austrália. Depois receber uma carta dele. São coisas que são muito especiais, né? O Paul Dano me mandou Que uma legal. mensagem, o Inharrito me mandou uma mensagem. Então é tudo parte de um momento que é muito interessante, eu acho, em toda E, essa trajetória do Agente Secreto. e eu imagino que o Agente Secreto faz parte da sua vida há muito tempo, né? Desde a concepção do filme até escrever o roteiro, montar o filme, ensaiar, filmar, finalizar, lançar e está agora nessa reta final de temporada de premiações. E eu imagino que você, em algum momento, já está também pensando um pouco no futuro, né? Só que eu imagino também que você deve estar recebendo um monte de ofertas malucas para você para fazer filmes que talvez saiam da sua zona de conforto, talvez, ou saiam do tipo de filme que você pode fazer. O que que você tem recebido de mais esquisito que você fala, esses caras querem mesmo que eu dirija esse filme com esse personagem? O que que você tem ouvido de mais bizarro, fora da casinha? Eu não sei veja só, são duas coisas. Primeiro, eu não tenho recebido coisas tão absurdas assim, e eu acho que se eu recebesse, na verdade, eu acho que é um filtro com o meu agent, manager em Los Angeles. Mas é preciso que fique claro que eu não me fecho para experiências Sim, que possam vir dos Estados Unidos. Eu adoraria encontrar um projeto nos Estados Unidos que eu conseguisse chamá-lo de meu, né, e dizer isso aqui, eu acho que eu posso. Eu tenho dois grandes exemplos, eu acho, na história do cinema de estrangeiros, né, que vieram para Hollywood. O Robocop do Verhoeven, um holandês que veio da Holanda procurando alguma coisa e de repente dirige Robocop, que eu acho que é uma obra-prima, é um filme incrível. E é um filme americano, e é um filme hollywoodiano, mas é um filme de Paul Verhoeven. Eu acho que o Bebê de Rosemary, em 67, com o Polanski, é diretor europeu que vem para Hollywood e faz um filme que é muito o, o Roman Polanski, e é, e é um filme muito, muito bom e muito perturbador. Então, eu acho que a ideia de você achar um projeto, ela existe, mas eu acho que é mais fácil eu escrever o meu próprio material, como eu tenho feito com meus filmes. O Agente Secreto é um filme brasileiro em coprodução com a Europa, sim. mas ele tem tido uma projeção internacional e nos Estados Unidos também. Quem sabe eu não posso escrever o meu próprio roteiro e desenvolver com os Estados Unidos. Eu não vejo por que não, de verdade, né? É curioso a gente ver. Você citou o Polanski, o Verhoeven. Você sente que esse cinemão norte-americano hoje, que está tão fechado em fórmulas, em séries, em franquia, uma palavra que eu odeio, né? Mas vamos lá, franquias tal,
É, existe espaço para criatividade e para um pouco de autoralidade em filmes assim? Você acha que ainda tem como um autor injetar um pouco dele numa caixa de brinquedos que não é dele? Eu ouço muito em Los Angeles um- um- uma observação muito pessimista em relação à indústria, né? Mas é estranho porque esse ano, por exemplo, eu fui ver na pós-produção, a gente estava em Berlim terminando o Agente Secreto e nós fomos ver o Sinners, Tá. Pecadores, do Ryan Coogler. Aí quando você tenta entender como é que esse filme foi feito, porque o Ryan, ele tinha uma carta branca para fazer basicamente o que ele quisesse, e aí ele fez Sinners, que é um filme de gênero, mas que tem um toque muito particular, né, dele. E tem um ponto de vista preto que eu acho fantástico no filme. O filme Weapons, Ok. A Hora do Mal. Isso, Hora do Mal. Eu vi o Weapons e disse, esse filme é bem interessante, eu gostei desse filme. O filme do Paul Thomas Anderson, eu acho que é outro cineasta que juntou uma independência de poder e ele faz uma batalha após a outra. Então são filmes que eu acho que são muito interessantes e que vêm dentro aliás, do mesmo estúdio, olha só, os três são da Warner. Pois é. Então eu não acho impossível de forma alguma, mas está sendo cada vez mais raro. Por que que a gente não vê mais eu ia dizer, por que que a gente não vê mais um Veludo Azul, né? Mas a gente Pois teve é. há pouco tempo, uns 10 anos atrás, o Corra, do Jordan Peele. Isso. Eu acho que aquele tamanho de filme, com aquela força, às vezes eu penso, por que que os estúdios não pegam 150 mil milhões de dólares e, em vez de gastar em um filme, por que não gastam em 11 filmes? Essa é a pergunta Todos de US$ 1 milhão, né? menores, né, com filmes de 15 milhões de dólares. O Corra, eu acho que é um filme que custou 10 anos atrás um pouco mais do que o Agente Secreto. Sim, Acho que custou 7 milhões de dólares. O Agente Secreto custou 5. Então, eu não sei, eu adoraria encontrar, mas tudo tem que acontecer no seu tempo e de sim. maneira orgânica. Eu acho que a gente vê essa recepção do agente secreto como uma forma de. Eu sinto uma boa vontade por parte de muita gente, né? Embora a gente saiba que quem decide são lá os cabeças do estúdio, mas tem uma boa vontade em talvez abrir esse espaço. Até porque todos esses filmes que você mencionou foram filmes que foram arriscados, de certa forma, e deram retorno financeiro, né? Então, quando você fala Sim, o estúdio podia investir em filmes mais baratos. É isso que fica na minha cabeça, né? Esses filmes eles conseguem fazer uma carreira que não fazem, sei lá, 80, 100 milhões de bilheteria, mas se você custou 20, você tem o dinheiro está girando aí, né? A roda está sim. girando. Então, acho que tem um espaço aí. E nessas conversas que você tem com tanta gente nesse tempo todo que está em campanha, eu acredito que sempre existe uma conversa de mesa, uma conversa de um encontro quando vocês estão encostados num bar, alguma coisa, surge alguma ideia de colaboração, surge alguma ideia vamos conversar. Eu lembro que o Spielberg e o Peter Jackson não se conheciam, se conheceram quando o Spielberg entregou para o Peter Jackson o Oscar pelo Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, e terminaram conversando e fazendo tintim depois, né? Então eu não sei se existe uma conversa de bastidor que pode render alguma coisa. Como que você tem sentido esse papo de pé de orelha aí? A quantidade de atores e atrizes que eu tenho conversado e que bate uma vontade enorme de poder desenvolver algo, mas eu sempre fico, eu sempre me coloco na realidade de você fazer um filme. Por exemplo, Wagner Moura. Wagner, eu publiquei uma foto que saiu no site do Festival de Gramado. Em agosto de 2013, teve um encontro assim na entrada lá naquela escadaria de Gramado. Sim. E eu tive uma conversa de uns 6 minutos com o Wagner. E aí tiraram foto, não sei o quê, que naquela época, eu estava de júri. E foi ali que a gente disse, bicho, vamos fazer um filme junto. Levou 13 anos, né? Levou 15 anos pra gente. Então eu tive ótimas conversas agora com várias pessoas que nem é o caso de ficar
Claro. mencionando nomes, mas há um. Claro, você gosta de pessoas, você diz, não, pô, gostaria muito de trabalhar com ele, com ela. Mas achar aquele projeto que é perfeito para a pessoa e que não seja só aquela. Claro, eu acredito em pontas maravilhosas. Meus filmes têm pequenas participações que são. As pessoas percebem, sacam, lembram. Mas eu não acho que é o caso de trabalhar com um grande ator para estar no filme em 30 segundos. Então, eu acho que, como eu tive que sentar e escrever O Agente Secreto para Wagner, eu acho que é o caso de sentar e escrever para alguém ou pensando em alguém. Deixa eu fazer uma pergunta muito premonitória aqui, Kleber. Você está com o discurso mais ou menos pronto, mais ou menos encaminhado, ou você nem pensa nisso ainda? Não, não, eu não trabalho dessa forma, não. Eu vou aos poucos e desde um ano atrás, essa semana eu estava indo para Holanda para gravar a música original de Mateus e Tomás e supervisionar os efeitos especiais e a animação da Perna Cabeluda. Quando eu estava viajando, a gente não tinha nada ainda. A gente tinha um filme que a gente achava, ok, esse filme, eu acho que. Mas eu tive essa mesma sensação com os outros filmes, e, e eles fizeram o que eles fizeram, cada um do seu tamanho, da sua escala. E aos poucos, novas informações começam a chegar que fulaninho viu o filme em Paris, que fulaninho viu o filme em Nova York, e aí chega o zum 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 do comitê de Cannes, e aí 2 dias depois o convite para estar em Cannes. Então tudo vai aos poucos. Eu não tenho como hoje, conversando com você aqui em janeiro, dizer que eu tenho um discurso pronto. Não tenho de jeito nenhum. Deixa eu O do, encerrar. o do Globo de Ouro, eu comecei a pensar seriamente em falar alguma coisa na véspera. Kleber, eu queria saber, você fez os filmes que são muito seus, de coisas que tem muito a ver com a sua experiência, obviamente, de vida, né? Crescendo no Recife e depois sendo jornalista, sendo crítico de cinema, depois fazendo filmes e tem toda essa bagagem que tem na sua cabeça que você consegue transformar em momentos nos seus filmes, né? São coisas que a gente pincela que são muito caras a você. Então, Hum. eu queria saber o que te emociona ainda quando você senta para escrever uma história? O desejo de filmar, ele precisa estar presente o tempo todo na escrita do roteiro. Eu não, eu não vou nunca escrever uma cena que eu não necessariamente gostaria de filmar. O que pode, eu posso filmar, mas também eu não posso nunca na filmagem perguntar ao meu assistente de direção, a gente faz o que amanhã? Tal cena. Ah, não, aquela cena é muito chata. Nunca isso pode acontecer. Eu tenho que querer filmar cada um dos momentos do filme. Eu acho que vem muito da minha relação com as caras dos atores e vem muito com as situações humanas que são, para mim, muito importantes, né? Eu postei hoje um depoimento de Luciano Quiroli, Sim, que interpreta Girotti no filme. Aquilo me interessa. Porque é um ator falando de maneira muito franca sobre a relação que ele tem, inclusive com pessoas que ele lembra da família dele, e que ajudaram a construir o Girotti, que não é um personagem fácil. Então, esse tipo de tensão, de conflito e de afeição é o que me estimula. E eu acho que o cinema também, é uma coisa que eu nunca deixo de pensar, é que cada filme é uma peça de arquivo, né? E se você faz um filme sobre hoje ou sobre 50 anos atrás, não importa, aquilo será guardado e pode, não estou dizendo que vai, mas pode virar um conjunto de ideias para serem vistas no futuro. Então, acho que cada filme é uma mensagem para o futuro, né? Mas é claro que eu quero que meus filmes sejam divertidos também, que sejam claro. intrigantes e cheios de suspense e surpresa, como os melhores filmes que me deram vontade de fazer cinema. Cheio de pirraça. Pirraça. Pirraça é Adoro a essa palavra. palavra, pirraça. Pirraça não é incompatível com
carinho, afeição e amor. Sim, total. Engraçado que você falou isso agora. No meio da pandemia, eu fiz uma série aqui no UOL chamada Oi Sumido, né? Juntava uma galera, porque estava todo mundo em casa, então eu tentava fazer Oi, um sumindo. bate-papo. Oi Sumido, né? Aí eu liguei para o Fernando Meirelles e falei: será que a gente consegue juntar uma turma do Cidade de Deus para a gente bater um papo aqui? Aí ele falou: ah, chama Fulano, Fulano, Fulano. E ele falou de um moço que tinha feito um papel no filme. Esqueci o personagem agora, o Fernando vai me matar. Mas o cara tava, tipo, morando de favor na oficina de um amigo dele e tal. Tipo, a vida não foi boa com ele depois que ele fez o filme, né? E a gente estava preparado para, tipo, ele entrar um pouco amargo, talvez. E ele falou uma coisa assim, ele falou, olha, minha vida não tá boa agora, mas eu fiz um filme que eu sei que daqui a 100 anos as pessoas vão me ver ainda. As pessoas vão ver o que eu fiz naquilo, e isso É, não tem preço. E ele me é. desmontou isso quando eu ouvi, quando ele falou. Eu falei, cara, imortalidade é isso, né? É isso. Cidade de Deus será imortal, sim. É isso. E o agente secreto também, viu, Cleber? Na boa, eu falo isso de coração. Não porque eu estou aqui com você, porque a gente se conhece, mas porque bateu muito forte aqui. Bateu forte. Ah, obrigado. Estamos de volta aqui no estúdio, de novo agradecendo ao Kleber pelo papo que ele bateu comigo. O Kleber é sempre um gentleman, e agora um gentleman quase oscarizado.